Marcos 3,16, acharam o texto? Vamos colocar em pé nesta noite, vamos ler juntos a palavra de Deus. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos que deu o nome de Boanerges, que significa o quê? Pacíficos, não é? André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e, qual é o último? Judas Iscariote, que o traiu. O traidor que o traiu. Não fique bravo com Judas não, viu? Por enquanto não. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos hoje à noite, uma noite na qual nós podemos ouvir a palavra do Senhor. Fala conosco, Deus, que nós sejamos edificados pela palavra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Eu quero, antes de entrar no assunto, eu quero que você repare alguns detalhes. Por exemplo, Tadeu, em Lucas, ele é chamado de Judas. E aí vem aquela coisa de Judas Tadeu. O nome Boanerges, filho do trovão, grave isso, porque mais na frente vão ser os filhos do trovão que vão pedir para Jesus que ele faça descer fogo do céu sobre os samaritanos. E aí nós vamos falar dessa característica dos Boanerges, os filhos do trovão, original. Agora, a ordem, eu acredito que a ordem de Jesus não foi esta. Porque as listas, Mateus, Marcos e Lucas, diferem na ordem, em algumas coisas. Judas acaba sendo o último, simplesmente porque eles querem enfatizar que ele é o traidor. Mas saiba, nenhum dos apóstolos, nenhum deles desconfiou de Judas. Nunca. Nunca. Então, assim, se você pensa que Judas era aquele que andava meio fora do grupo, com a cabecinha baixa, ou com aquele olhar de maldade, aquela coisa, não era. Até o momento da saída de Judas, da ceia, da última ceia de Jesus, Judas sai e ninguém anda falando por aí, tinha que ser o Judas. Aliás, ninguém reparou, no sentido de que ninguém associou as palavras de Jesus a Judas. Muito pelo contrário, eles imaginaram que Jesus estava falando sobre alguma coisa que ficou para fazer. Então, assim, quando você olhar o quadro, a pintura da última ceia de Da Vinci, e Judas aparece lá no canto como uma pessoa fora do grupo, pode riscar isso da sua cabeça. Porque Judas não estava no extremo. Pela maneira como a Bíblia fala, os acontecimentos da última ceia, Judas estava do outro lado de Jesus. Num lado estava João. Quem estava num canto era Pedro, que teve que fazer sinais para João, para que perguntasse quem era o traidor. Jesus dá o pão para Judas, Judas come e sai, ninguém repara na pergunta de Judas, serei eu, mestre? E Jesus responde, tu dizes. Ninguém reparou, lembra, eles estavam com 2 espadas nessa noite. Era para Pedro ter feito assim, traidor? Acabou, Senhor, não tem traidor aqui. Então, nunca coloque Judas da maneira como ele é postado. Tanto nas pinturas, nos quadros, nos filmes. Judas era tão normal, entre aspas, normal, como qualquer um dos discípulos, porque normais eles não eram, você sabe que não. Faça um teste. Nenhum deles, somente Pedro, por causa de ser compulsivo, assim do jeito que é, todo mundo gostaria ele de ter como líder. Só no momento de falar, todo mundo teria rejeitado Pedro.
Mas nenhum deles nós teríamos aceitado como parte da liderança das nossas igrejas de uma maneira tão fácil como Jesus fez. Por quê? E eu quero voltar então àquilo que eu já falei, então por isso que hoje é um resumo. Porque a primeira questão é que ele foi uma escolha feita na oração. Jesus escolhe 12, não por causa do seu currículo, não por causa da análise da personalidade, não por causa do perfil psicológico dos apóstolos. Se você quer ver, nós temos aí Simão, o Zelote. Zelote era uma seita, um grupo de pessoas que tinham como missão na vida acabar com o Império Romano, através da luta armada. Eram guerrilheiros, terroristas. E Jesus teve um terrorista como discípulo. Você escolheria uma pessoa assim para ir junto com você para uma cidade? Gostaria de ter uma pessoa assim e ir no carro dele, sabendo que o carro dele pode ser um carro bomba? Aí Jesus aceitou o Simão. Por quê? Porque a escolha não foi fundamentada na característica, na qualidade da pessoa. Jesus orou a noite inteira. E na manhã seguinte, escolheu os 12. Isso, é claro, que nos dá uma segurança de saber que Jesus não escolhe pessoas por serem muito boas, muito ruim. Você vê o João. O João era uma pessoa mais equilibrada, entre aspas. Embora o apóstolo do amor é o Boanerges. Então, João era assim: todo o amor para aqueles que eu amo e toda a justiça para aqueles que odeio. Nós não escolheríamos uma pessoa assim como líder, entendeu? Você nunca gostaria de ser contrário a ele. Como? De orar que desça fogo do céu e mate os contrários? Jesus escolhe uma pessoa assim. Jesus escolheu um incrédulo como discípulo. Tomé, um incrédulo. Era discípulo de Jesus. Por isso que a pessoa fala: que tanta fé nós precisamos para crer? Eu posso crer com dúvidas? Pode. Pode. A pessoa, na sua dúvida, ele deveria dar voto de confiança a crer. Sabe por quê? Porque aquele que duvida, não que duvida nas coisas que Tiago fala, mas aquele que duvida da suficiência de Cristo, aquele que duvida da deidade do Senhor, aquele que duvida das questões básicas da fé, no momento em que ela se aproxima de Deus, que ele se encontra com Jesus, as suas dúvidas são esclarecidas, se não todas, a boa parte. Porque, convenhamos, nós ainda temos dúvidas sobre muitas coisas que acontecem. Não é assim? Mas Jesus escolhe em função da oração. Por isso, a escolha de Deus para todos os seus discípulos é uma escolha que não é fundamentada naquilo que nós fizemos no passado. É uma escolha fundamentada na graça de Deus, no amor do Senhor, na misericórdia do Senhor. Deus não chamou perfeitos. Aliás, Jesus nos chama, você lembra, eu falei sobre isso, nos chama de doentes. Nós somos doentes. A questão é que em Cristo nós recebemos a cura. E no acampamento,
No acampamento eu vou falar justamente sobre esse conceito de quanto nós temos abraçado tanto a ideia de igreja como hospital, que nós nos esquecemos que a igreja, a Bíblia não coloca nunca a igreja como hospital. A Bíblia coloca a igreja como um corpo vivo que cresce. Inclusive, a imagem que eu vou trabalhar no acampamento é a igreja, a chamada igreja militante. A igreja que vai, que enfrenta, que luta, que batalha. Vai ser parte do assunto do acampamento. Não quer dizer que a igreja não é hospital, entenda isso. Mas não é um local para a gente ficar o tempo todo esperando atendimento. A igreja é um local onde nós recebemos atendimento com uma missão. E eu vou falar disso daqui a pouco. Mas entenda isto. Deus chamou cada um de nós através da sua graça. Deus não olhou o currículo de cada um. E alegra-se por isso. Eu me alegro. Para mim é demais. Se for olhar para o meu currículo, eu não. E o interessante também, e aquilo que me anima, é que Jesus sempre, não somente aquele dia, mas sempre, Ele ora pelos seus discípulos. Sempre. Hoje, Ele faz isso. Romanos 8:34. Paulo fala, quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também o quê? Ora por nós, intercede por nós. Ele está ali como nosso advogado. Até hoje, Jesus ora pelos seus discípulos. Por quê? Porque um dos ofícios de Cristo é ser sacerdote. E o sacerdote intercede pelo seu povo. Até hoje, Jesus intercede por nós. Você sabe o que é isso? O próprio Senhor da Glória intercede por nós. Você consegue pensar nisso? Deus não larga filho, não. E nós, é claro, lembramos de Pedro, quando Jesus falou, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas Jesus falou, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas não foi somente que a fé de Pedro não desfalecesse. Se nós temos o conceito de igreja como hospital, para o texto ali. Não para. A tua fé não desfaleça. Mas Jesus fala, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós precisamos entender que nós, como igreja, não estamos simplesmente para receber atendimento. Não estamos. Nós estamos também para, no momento de receber de Deus a transformação, a cura, e agora é para sair. Aliás, nem precisa receber a cura. Enquanto você vai, a cura vem. É meio paradoxal, mas Deus trabalha assim. A outra questão não foi somente a oração. É a escolha de Jesus, já toquei no assunto, porque uma tem a ver com a outra. A escolha soberana de Cristo. Nós sabemos que Deus é soberano. Ninguém que já tenha lido a Bíblia questiona a soberania de Deus. Ninguém tem como questionar Deus soberano, porque se Deus prestasse contas para nós, nós seríamos os senhores. Se Deus tivesse que explicar para nós tudo o que Ele faz, Ele não seria Deus. Veja o caso de Jó. Tudo o que aconteceu com ele, Deus nunca explicou a causa.
Deus não sentou com Jó e falou: Jó, o que aconteceu foi que Satanás veio, eu cutuquei ele e eu falei para ele o que ia acontecer. Não. Aconteceu, ponto. Jó queria respostas. Deus não respondeu pergunta nenhuma de Jó. Sabe o que Deus fez? Se mostrou como Ele é. Soberano, absoluto, eterno e questiona. E Deus questionou naquele texto aqueles que questionavam. Jó é um livro bom para nós entendermos o caráter soberano do Senhor. Ele é autoritário? Eu posso dizer uma coisa? Ele é. Ele é. Ele é absoluto? É. Eu não gosto. Deus não liga. Sério. Deus não liga a opinião sua ou minha. Ele continua sendo Deus absoluto, autoritário. Nós não gostamos da palavra autoritário, porque nós temos a ideia dos regimes autoritários daqui do mundo. Mas Deus, sendo Deus, Ele faz tudo para mostrar quem Ele é. A palavra é forte? É. Mas é real? É. Como é que a gente faz? E a escolha de Deus aos seus discípulos obedece justamente uma escolha soberana. Jesus não consultou, vem cá, uma comissão de indicação. Nós fazemos isso porque nós não somos Deus. Entenda isso. Nós precisamos de comissão, nós precisamos de conversar, nós precisamos de articular, nós precisamos de chegar a um consenso. Nós, humanos, inclusive na igreja, nós precisamos disso. Nós somos autoritários nesse aspecto. Mas ele não precisou de uma comissão de indicação. Jesus chegava, vamos fazer uma comissão de indicação aqui, que eu preciso escolher 12. Não fez. Ele simplesmente acabou a oração, chegou e falou: fulano, os 12, vocês serão agora chamados apóstolos. Soberano. Alguém poderia ter levantado a mão: Senhor, como é que vai escolher o Pedro do jeito que ele é? Não teve sessão solene, nem assembleia, nem nada. Jesus, por ser Deus, é a única pessoa que fez isso. Nós vemos na igreja justamente uma atitude de consenso, na escolha dos 7. A igreja foi a que propôs os nomes. E a igreja mesma, os apóstolos chegaram: olha, devemos escolher 7 pessoas assim. A igreja falou então que sejam fulano. A igreja aprovou. Você vai falar se a igreja primitiva era batista, nós não vamos entrar nesse assunto. Mas esse sentido do contexto, do consenso, nós como igreja precisamos, mas Jesus não. Isso me ensina, e algo maravilhoso, Deus escolheu cada um de nós. Cada um. Mas você reparou que Jesus nomeou cada discípulo? Sabe por quê? Porque Jesus nos conhece e nos chama pelo nosso nome. Isso é maravilhoso. Vó, sempre que ia chamar meu pai, ela fazia a lista na ordem cronológica. Começava com meu tio José Maria, e lá descia, e papai era o caçula, e nomeava todos na ordem, até chegar meu pai. Ela fazia isso, até chegar meu pai. Mas ela conhecia todos os seus filhos, conhecia todos os netos, conhecia todos os bisnetos e até os tataranetos. Ela sabia o número de cada um. Ela chegava para mim: você é o neto tal, Fernando é o bisneto tal e Juan Marco é o bisneto tal. Você vê, eu esqueci. Vou não, ela sabia. Por quê? Porque ela começava a nomear cada um pelo seu nome. Cada neto, cada bisneto. E eu sou dos últimos netos. Aí a avó começava: não, porque o primeiro foi fulano, e lá ia na ordem, não, na ordem cronológica. Até chegar onde eu estava, eram 20 alguma coisa.
Deus é assim. Nos chama pelo nosso nome, mas não erra. Deus não chama ninguém assim, eu sei, sim, você é da camisinha aqui. Não. Deus nos chama pelo nosso nome, nos conhece, sabe aquilo que nós somos. Mas sabe por que Ele sabe? Porque Ele nos criou. Ele nos fez. E Ele nos escolheu. Ele nos deu esse chamado para andar junto com Ele. Uma escolha que reflete o seu caráter. Uma escolha que reflete a sua soberania, o seu autoritarismo, mas ao mesmo tempo reflete o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua benevolência. Se nós estamos aqui hoje, é pela misericórdia e pela graça do Senhor. Você pode falar assim, e os outros por que não estão? Aí eu falo para vocês, porque nós não temos feito o nosso papel. Disso eu vou falar, é o último aspecto do assunto. Mas entenda que o próprio Jesus falou, muitos são chamados e poucos. Você entende isso? A chamada é para todos. Todo mundo vai ouvir. Porém, nem todo mundo crê. Nós temos que sentir em nós a dupla qualidade do privilégio, mas ao mesmo tempo a responsabilidade. É um privilégio ser filho de Deus? É. Isso deve criar em nós, mais do que orgulho, humildade. Sabe por quê? Porque sendo um privilégio, não é por mim, é por Ele. O que me dá uma responsabilidade dupla, de viver de acordo ao Pai que me adotou, e ao mesmo tempo de chamar outros a conhecer esse Pai. Por isso, é que a escolha de Cristo tem um propósito. É um duplo propósito. É andar com Ele e continuar na missão. Nós somos chamados, em primeiro lugar, a andar com Cristo. A primeira coisa é construir um relacionamento com o Senhor. Antes da ação está o ser, a vida. Que a vida de Cristo se torne uma realidade em mim, formar esse caráter de Cristo na minha vida, viver segundo a graça, a misericórdia, honrar ao Deus que me salvou e me resgatou das trevas para a sua luz. É a primeira questão. A vida em comunhão. Como é que eu aprendo? Lembra quando eu falei da adoção? Alguém está lembrando? E o caso que eu coloquei aqui? Nós somos assim. Nós temos que reaprender, destruir tudo aquilo que eu aprendi antes da minha vida com Cristo, para então aprender o jeito de vida cristão. Não dá compactuar as duas vidas, não dá. Adote alguém. Adote uma pessoa adulta como filho, você vai ver. Porque a primeira coisa que você vai fazer é tirar tudo aquilo que você não gosta. E vai falar assim, esta é a minha casa, e são o quê? As minhas regras. Enquanto, e como toda mãe fala e gosta de falar, não é? Enquanto você viver nesta casa, você fará aquilo que eu falo. Não é assim que toda mamãe gosta de falar? Era quando a mãe falava, enquanto você estiver nesta casa, as pernas tremem e você sabe que você fez tudo errado. Ou é quando a mãe abre a porta e fala, você quer sair? Então vá. Você sabe que a pior coisa a fazer, sabe qual é, não é? Sair. Você fala assim, não, eu fico. Mas por quê? Qual é a questão dos pais enjoativos? Porque todos nós, como filhos, achamos nossos pais enjoativos. Até aqueles que hoje falam e amam meus pais. Eu amo meus pais, mas eu sei, quando eu era criança e adolescente, achei meus pais enjoativos.
Mas sabe qual era a questão? Eles queriam me formar como filho. E ter o orgulho de dizer, esse é filho meu. Todo pai, toda mãe almeja isso. Isso se dá como? Só através da correção? Se dá através da comunhão também. Do dia a dia, do estar com eles, da conversa, da confiança. O nosso relacionamento com Deus é igual, porque Deus é o nosso Pai. E um pai deseja que o filho seja igualzinho a ele, principalmente Deus que é perfeito. Eu não, se meus filhos fossem igual a mim, meu Pai do céu, Deus tenha misericórdia, que Elisete só tem uma na vida. A ideia nossa como pai é que nossos filhos sejam melhores, não é assim? Que eles alcancem aquilo que nós não alcançamos, que vivam aquilo que nós não conseguimos viver, que possam ser superiores a nós. O orgulho de um pai é ver que o filho é superior a ele. No caso de Deus, não tem isso, porque ninguém é superior a Deus. Mas o caso de Deus é que nós sejamos como Jesus, o nosso exemplo de vida como homem, Cristo. É o nosso padrão, onde a gente vai ter que se amoldar. Esse é o propósito de Deus. Isso se dá através da comunhão. Mas por quê? Porque nós somos chamados a uma missão. Missão de pregar o Evangelho, de mostrar aos outros quem é o nosso Deus, através das nossas ações e através das nossas palavras. Nós precisamos pregar, nós precisamos falar, nós precisamos compartilhar a vida de Cristo às pessoas. É o nosso papel como igreja, de todos nós. Discipular é papel de todos nós como igreja que estamos aqui neste retângulo. Nenhum de nós está isento de dizer que não pode. Pode sim. Quer saber como? Então venha domingo pela manhã, a irmã Elza vai falar para você como é que é. Discipulado é vida da igreja. Sabe por quê? Porque quem mandou isso foi o próprio Jesus. E sabe qual é a outra coisa? O exercício da sua autoridade. Nós somos chamados a viver na autoridade do Filho de Deus. E esse caso que eu falei hoje de manhã, sobre o fiscal de trânsito, ele é bem bacana. Porque eu vou contar o que aconteceu quando eu morei em Panamá. Aconteceu uma coisa que para nós, até hoje, quando às vezes nos reuníamos, papai, mamãe, meu irmão e eu, falávamos do assunto e nunca chegávamos a entender. Panamá é uma cidade gigante, uma metrópole, a metade do país mora lá. 1 milhão e meio, mais ou menos. E chegando ao meio-dia, todos os semáforos são apagados, todos. Na hora de pico, todos. Aí vem um fiscal, para no meio e começa então a fazer chamada. Mas ele faz uma chamada longa. É 5 minutos de um, 5 minutos do outro, é 5 minutos do outro, e você vai esperando de 15 a 20 minutos naquele sol tipo aqui, com uma umidade de 90%. É aquela ameaça de chuva que não chove. Com aquele sol que mata, e você está dentro do carro. Se você desligar o carro, você é frito. Se você manter o carro ligado com o ar-condicionado, você sabe que vai acabar a gasolina. Então você não sabe o que fazer. Você começa a falar, começa a brincar, começa a fazer qualquer coisa, enquanto você vê quanto que falta para você. Ninguém buzinava. Sabe por quê? A autoridade do fiscal. Que se alguém buzinar, pega aí sua multa, paga depois. Não precisava gritar, nem fazer nada. O apito e a mão. Só, fácil, simples, com aquele calor, nós sentíamos dor dos fiscais.
Isso acontecia meio-dia e perto das 5 horas da tarde, no horário de pico. Era uma grande beleza para eles, para mim era estressante. E meu pai que dirigia ainda mais. Mas, aí, é a questão do estrangeiro, ele não tem o que reclamar, é simplesmente viver. Como fala aquela música, deixa a vida me levar, porque senão, estressar ali era morrer do coração. Mas sabe o que? Nós somos chamados a viver na autoridade do Filho de Deus. Ele nos delegou a autoridade para cumprir nossa missão. O sucesso da missão da igreja está garantido por causa do Cristo que nos comissionou. Isso garante sucesso, garante a vitória, garante que as pessoas vão se encontrar com Deus, garante que aquele que não quer crer estará justamente condenado. Mas garante a glória de Deus. Por isso, meus queridos, como discípulos de Jesus, nós fomos eleitos para sermos adotados filhos de Deus por Jesus. Você foi escolhido para isso. Mas não é somente para ser um filho. Jesus mantém sua intercessão sobre nós, sobre cada um de nós, nos chama pelo nosso nome. Nós somos bem gerais na hora de orar. Eu acredito que Jesus não, ele não tem presa, ele está na eternidade. Mas ele até hoje intercede por nós. Ele nos escolhe para estarmos juntos com ele, para ter comunhão, para conhecê-lo, amá-lo, saber quem ele é, ver quem eu sou nele e viver segundo isso. E também para participar na sua obra. E por isso a pergunta que eu quero deixar aqui hoje é: onde nós estamos? Eu fui adotado, ainda não me encontrei com Cristo. Tudo aquilo que eu falei não conta. Que a pessoa tem que se encontrar, em primeiro lugar, com Jesus, para participar de tudo que Ele tem a oferecer. Nós temos que render o coração, render a nossa vida, entregar o coração a Jesus, para viver o privilégio e a responsabilidade de ser um filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, se já o coração foi entregue a Jesus, e nós ainda não vivemos a missão de Deus, a pergunta é: o que nós estamos esperando? Preparo suficiente para nós. Vida, basta simplesmente ajeitar nossa vida com Deus. Formação, nós como igreja oferecemos formação para você. Mas o mais importante, nós precisamos ter a vida de Cristo em nós, se quisermos ser chamados discípulos de Jesus. Experimentar essa presença maravilhosa do Espírito Santo no nosso coração. Amém? Vamos nos colocar em pé nesta noite.